Os ministros das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, da Casa Civil, Braga Neto, da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, e das Comunicações, Fábio Faria, participaram de um evento para a apresentação dos estudos A Caminho da Era Digital no Brasil e Telecomunicações e Radiodifusão no Brasil, elaborados pela OCDE. Os estudos fazem parte do processo de acessão do Brasil à OCDE, com a adaptação do país aos padrões internacionais exigidos. Na cerimônia, os ministros explicaram como cada pasta está agindo para que o país possa ser aceito na instituição. Na apresentação do relatório, o secretário-geral da OCDE, Angel Gurria, apontou que o Brasil teve progressos digitais significativos nos últimos anos. O ministro Braga Neto afirmou que estamos avançando a passos firmes na convergência das melhores práticas da OCDE, apontando que o Brasil já assinou quase uma centena de instrumentos e solicitou a adesão a outros 46. O ministro Fábio Faria apontou que promover a entrada do Brasil na OCDE é uma das prioridades do presidente Bolsonaro. Faria acrescentou: "Não estamos mudando o Brasil para entrarmos na OCDE, mas entraremos na OCDE porque estamos mudando o Brasil." O ministro Marcos Pontes enfatizou a importância da expansão da infraestrutura para levar os instrumentos de ciência e tecnologia a todos os rincões do Brasil. Ao concluir o primeiro segmento, o ministro Ernesto Araújo enfatizou que, se o Brasil tem muito a aproveitar, a OCDE e seus atuais membros também têm muito a ganhar ao ver um país como o Brasil ingressar na organização. O ministro apontou a importância de garantir a liberdade e impedir o controle social e a manipulação, lembrando que o Brasil está comprometido em promover uma sociedade livre. Assista. Avaliação da OCDE sobre as telecomunicações e radiodifusão no Brasil 2020. Mesmo em meio a uma pandemia global, nossas últimas perspectivas econômicas projetam que o PIB global diminuirá 4,5% este ano e 6,5% no caso do Brasil. Milhões de pessoas de todo o mundo entrarão na era digital, trabalhando, estudando em casa, a fim de retardar a propagação do vírus. Alguns países, incluindo o Brasil, passaram por um aumento de 50% no tráfego da internet desde o início da crise. Os dois relatórios que lançamos hoje fornecem uma análise profunda da economia digital no Brasil. O Brasil tem progressos digitais significativos nos últimos anos. Isso inclui melhor acesso à internet, com 70% das pessoas acessando a internet em 2018, em comparação com apenas 27% em 2006. Assinaturas da banda larga móvel triplicando entre 2012 e 2019. Leis importantes que foram aprovadas para fortalecer a segurança digital, a proteção de dados pessoais e a proteção dos consumidores. Uma força específica do Brasil é sua estrutura institucional de diversas partes interessadas para a governança da internet, liderada pelo Comitê Gestor da Internet. O Brasil também fez avanços importantes no fortalecimento da independência do órgão regulador de comunicações em medidas de larga escala para promover a concorrência nos mercados móveis. No entanto, apesar desses progressos, os desafios persistem. Em 2018, quase um quarto da população adulta no Brasil nunca tinha utilizado a internet. As empresas brasileiras, especificamente as microempresas, ficam
aquém das empresas do país da OCDE no uso das tecnologias digitais. Por exemplo, apenas 54% das empresas brasileiras com 10 empregados ou mais tinham seu próprio site em 2019, em comparação com a média da OCDE, de 78%. Embora o Brasil tenha quase 90 assinaturas de banda larga móvel por 100 habitantes, não muito longe da média da OCDE. Sua penetração de banda larga fixa em 15,5%. Ele é apenas a metade da média da OCDE, que é de 31,4%. O Brasil também fica atrás em termos de velocidades de conexão, com 4,8 megabits por segundo, em comparação com a média da OCDE de 26,8 megabits por segundo. Então, entre 5 e 6 vezes mais. Apresento brevemente 5 recomendações-chave para enfrentar esses desafios. Primeiro, o Brasil deve adotar uma abordagem de todo o governo para sua transformação digital com base em sua estratégia de transformação digital de 2018, que conhece como e-digital. Por exemplo, mais ações poderiam ser executadas para esclarecer as normas para a tomada de decisões no Comitê Interministerial para a Transformação Digital. Isso permitiria a integração das suas decisões no processo regular de elaborações de políticas e estabeleceria apropriações claras para a implementação da estratégia e-digital na lei orçamentária. Em segundo lugar, empresas, famílias de todos os cantos do Brasil precisam de acesso a conexão confiável e acessível. O Brasil deve continuar implementando infraestrutura de rede fixa para atender a crescente demanda por conexão backhaul e backbone de fibra. Isso também é essencial, já que tecnologias como a internet das coisas, a inteligência artificial, dependem do acesso à banda larga e alta velocidade. Em terceiro lugar, a confiança é uma base necessária para a transformação digital. A Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil é um importante passo adiante. É essencial garantir que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados funcione com total independência e que as nomeações para o Conselho de Administração sejam transparentes, justas e baseadas em conhecimentos técnicos. Isso também se aplica ao Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Em quarto lugar, uma transformação digital deve andar de mãos dadas com uma transformação fiscal. Os serviços de comunicação se beneficiariam significativamente de uma harmonização da tributação entre os Estados. Um regime de licenciamento de classe única minimizaria os custos jurídicos, os encargos administrativos e o potencial de arbitragem fiscal.
Por último, mas não menos importante, o governo deve tomar medidas para melhorar a estrutura institucional e regulatória do setor através da criação de um único regulador independente encarregado dos serviços de comunicação e radiodifusão. É importante organizar cuidadosamente o próximo leilão 5G para que ele garanta um mercado competitivo. Senhores ministros, amigos, senhoras e senhores, a transformação digital do Brasil será indispensável para uma recuperação justa e resiliente. A OCDE continuará a trabalhar com, mas também para o Brasil, para uma melhor reconstrução e para projetar, desenvolver e oferecer melhores políticas digitais de telecomunicações e de radiodifusão para uma vida melhor. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, secretário-geral Ángel Gurría. Muito obrigado por toda a sua liderança na transformação também da OCDE e pelo apoio que sempre prestou com entusiasmo à aproximação do Brasil e agora ao que esperamos seja em breve o processo de acessão do Brasil a essa organização. Gostaria de passar a palavra ao ministro Fábio Faria. Sou eu. Braga Neto. Sabia que tinha trocado alguma coisa. Sorry about that. Sorry. My dear colleagues, ministers, my dear friend, Mr. Ángel Gurría, primeiramente meus parabéns por seu português. E seguirei o seu exemplo e, portanto, também me dirigirei aos presentes em português também. Parabenizar a todos os envolvidos nos trabalhos das revisões por pares Going Digital in Brazil, Review of Digital Transformation, and Telecommunication and Broadcasting Review of Brazil. Esses estudos são estratégicos para o nosso país, tanto pelos temas que abordam, quanto pelo alinhamento que promovem entre o Brasil e a OCDE. A ascensão do Brasil à organização, e eu gostaria de deixar bem claro, é um dos objetivos estratégicos do governo do presidente Bolsonaro. Temos certeza de que a ascensão será positiva para o país, potencializando os esforços de reforma em curso e futuros. Também será de grande valor para o fortalecimento da própria organização. Estamos avançando a passos firmes na convergência das melhores práticas da OCDE. Hoje o Brasil já está aderente a 96 instrumentos e já solicitou adesão a outros 46 instrumentos da organização. O governo está especificamente engajado no ramo da ciência, tecnologia e inovação. Entendemos que as políticas públicas nessas áreas são de fundamental importância para a retomada do crescimento econômico no Brasil, especialmente em contexto futuro de pandemia e em que novas tecnologias deverão ser incorporadas e muitas economias nacionais em processo de recuperação. Promover a transformação da economia, aumentar a adoção de tecnologias, melhorar a confiança no ambiente digital e construir uma abordagem integral de governo configuram os objetivos do país que o país vem perseguindo e que serão potencializados com a adoção das recomendações da OCDE no estudo Going Digital. Acolhemos com satisfação a análise sobre tendências na utilização da tecnologia digital entre indivíduos, empresas e o governo, apresentada no estudo sobre telecomunicações. Ela contribuirá para melhorar a qualidade das redes e serviços de comunicação do país.
Esses dois estudos, representam exemplos concretos dos benefícios da cooperação do Brasil com a OCDE. Ajudam a qualificar o debate técnico, gerar conhecimento, compartilhar informações e facilitar o avanço do processo de adesão do Brasil aos instrumentos de ciência, tecnologia e informação da OCDE. Estamos certos de que essa adesão e a convergência aos padrões estabelecidos em políticas e práticas para ciência, tecnologia e informação irão contribuir significativamente para o crescimento do Brasil e seu processo de retomada econômica. Parabéns a todos os envolvidos no trabalho, que possa ser profícuo catalisador de contínuos aperfeiçoamentos futuros. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro Braga Neto, ministro-chefe da Casa Civil. Passo então agora a palavra ao ministro Fábio Faria. Obrigado. Mr. Secretary, I will make my speech in Portuguese, the same thing like the Minister Braga Neto. Eu vou falar em português Quero também. cumprimentar o secretário-geral da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico para a OCDE, Ángel Gurría. Cumprimentar o ministro Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, ministro da Casa Civil Braga Neto, ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações Marcos Pontes e o presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, Leonardo Euler de Moraes. A avaliação das políticas públicas brasileiras de telecomunicações, radiodifusão e de transformação digital, tornada pública pela OCDE, é um marco importante para o aprimoramento do ambiente econômico e institucional brasileiro. É um trabalho de peso, realizado ao longo de quase 2 anos, que conseguiu ser levado a cabo sem atrasos, mesmo com a maior emergência mundial de saúde pública do último século. É positivo observar que a OCDE identificou avanços com as medidas adotadas pelo Brasil no âmbito de sua Estratégia Nacional de Transformação Digital, o e-Digital, como o Plano Nacional de Internet das Coisas, IoT, que visa a digitalização dos maiores setores produtivos do país. Os avanços do Brasil na promoção de incubadoras e aceleradoras de startups em diversas áreas. A recente entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, e a instalação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD, como instância independente. Algumas das recomendações feitas pela OCDE já foram concretizadas por este governo. A exemplo da regulamentação da Lei Geral das Antenas, que facilita e acelera a implantação de redes de telecomunicações. Adicionalmente, a Lei da Liberdade Econômica, sancionada no ano passado, propicia um ambiente favorável de negócios e investimentos no país, o que será fundamental para demonstrar segurança jurídica aos investidores estrangeiros para o leilão do 5G e as futuras privatizações. Dentre os diferentes segmentos de infraestrutura no Brasil, o setor de telecomunicações é, reconhecidamente, aquele que apresenta melhor desempenho nos rankings internacionais. Reconhecemos que aprimoramentos precisam ser realizados, e o relatório, ora apresentado pela OCDE, será tomado como um mapa para nossa evolução, pois a ubiquidade e a qualidade das redes de telecomunicações são fatores essenciais para uma transformação digital bem-sucedida. Ficamos satisfeitos ao perceber que algumas das recomendações convergem à nossa agenda legislativa e regulatória. Por exemplo, a complexidade e o peso da tributação sobre serviços de telecomunicações serão tratados no âmbito da reforma tributária, que já se encontra em debates avançados no Congresso Nacional. Da mesma forma, encontra-se em discussão no Ministério das Comunicações uma revisão ampla da legislação da TV por assinatura. O relatório apresentado pela OCDE também avalia, em especial, o segmento de radiodifusão brasileiro. Trata-se de um sistema que há 90 anos gera empregos locais, promove a cultura nacional
e oferta gratuitamente conteúdos de qualidade produzidos localmente. A televisão certamente é um dos serviços mais queridos do nosso país. E em 96% dos lares se pode encontrar um aparelho. Para que a radiodifusão continue moderna e relevante, são necessárias constantes atualizações tecnológicas e regulamentares, que vêm sendo promovidas pelo Ministério das Comunicações. É forçoso reconhecer, porém, que a Lei Base da Radiodifusão de 1962, essa longevidade trouxe estabilidade e permitiu que uma indústria pujante se desenvolvesse. Mas é preciso avaliar mudanças. Um exemplo é a assimetria regulatória com o conteúdo distribuído pela internet, que tem trazido desafios ao setor, tanto no Brasil como globalmente. A avaliação e as recomendações realizadas pela OCDE, em estreita cooperação com o governo brasileiro, são muito bem-vindas nesse processo de potencialização de tecnologias digitais em prol do desenvolvimento econômico, da inclusão social e da prestação eficiente de serviços públicos. Entendo, afinal, que esse trabalho nos dá luz sobre como desenvolver de maneira mais apropriada o relacionamento institucional entre os diversos atores envolvidos, direta ou indiretamente, na regulação e na supervisão dos serviços de telecomunicações e radiodifusão. Promover a entrada do Brasil na OCDE é uma das prioridades do governo do presidente Jair Messias Bolsonaro. Insere-se na perspectiva de fazer a economia brasileira mais competitiva e alinhada aos países mais desenvolvidos, livres e democráticos. E a maioria destas nações são as que conformam a OCDE. A entrada do Brasil na OCDE será mais uma de muitas consequências das mudanças que já estão acontecendo, desde a transição, passando pela formação de um governo enxuto e eficiente, e chegando a resultados cada vez mais tangíveis. Portanto, não estamos mudando o Brasil para entrarmos na OCDE, mas entraremos na OCDE porque estamos mudando o Brasil. Thank you for all. Thank you, Minister Ernesto. Obrigado, secretário-geral Angel Gurria. Muito obrigado, ministro Fábio Faria, ministro das Comunicações. Tenho o prazer de passar a palavra ao ministro Marcos Pontes, ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação. Good morning to all. Bom dia a todos. Eu vou seguir o exemplo dos amigos e me manter em português. Gostaria de iniciar cumprimentando nosso secretário-geral, Angel Gurria, cumprimentar aos nossos ministros, ministro Braga Neto, ministro Ernesto, ministro Fábio Faria, ao Leonardo, presidente da Anatel, e dizer da importância desse dia. É mais um passo que o Brasil dá na direção da OCDE. E é um passo importante em uma área essencial e estratégica para o país. E num momento como esse, em que nós enfrentamos uma pandemia, eu acho que ficou bem claro a importância da ciência, da tecnologia e das inovações no contexto do combate ao vírus em si, através da ciência, que é a única arma que nós temos para realmente vencer o vírus, mas também da estabilidade dos sistemas de comunicação para que os processos das empresas, os processos entre as diversas organizações continuassem acontecendo, apoiados por uma internet estável, apesar de todas as condições difíceis que nós enfrentamos num momento como esse. O Brasil, sem dúvida nenhuma, e o nosso secretário conhece bem isso também, é um país que tem dimensões muito grandes, dimensões gigantescas, com diversas dificuldades em termos de diferenças sociais nas regiões, diferenças de possibilidades de se levar internet, ou seja, é um desafio muito grande que nós temos pela frente, e essa participação, essa aproximação inicial com a OCDE nos traz boas práticas, boas possibilidades de melhorarmos as políticas públicas no país, e com a finalidade
final, eu acho que isso é o que tem que estar na cabeça de todos nós, com a finalidade de melhorar a qualidade de vida das pessoas em todos os lugares do país. No Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, nós temos uma missão que ela se resume em 3 frases bem simples, mas com um alcance muito grande, que é a finalidade do Ministério: produzir conhecimento para o país, produzir riquezas para o país através de novas empresas, serviços, produtos de tecnologia, contribuir com a qualidade de vida das pessoas. E isso nós temos que fazer em todos os rincões, em todos os locais desse país. E, sem dúvida nenhuma, a transformação digital, a possibilidade das pessoas terem acesso à informação através de um sistema robusto de internet é algo essencial. Nas mãos do ministro Fábio Faria, agora nós temos um sistema que, eu diria, nesse governo, no governo do presidente Jair Bolsonaro, terá a maior transformação da história do país em telecomunicações. Nós temos já projetos grandes em andamento na região Nordeste, na região Norte e no Centro-Oeste, em termos de backbone, de fibra ótica. Nós temos o satélite geoestacionário de defesa e comunicações em operação, levando internet, levando conhecimento para tantas regiões e tantas crianças nas escolas rurais, em comunidades afastadas. Nós temos, em associação com o Ministério das Comunicações, agora o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, funcionando como uma ferramenta, né, que trabalha em parceria para auxiliar o desenvolvimento das operações e atividades nos demais ministérios. Afinal de contas, ciência e tecnologia ela está nas comunicações, na defesa, na saúde, na infraestrutura, em tantos locais. Então, o nosso ministério funciona como uma ferramenta para isso. Eu tenho um prazer muito grande de liderar esse ministério, uma honra muito grande da equipe que nós temos, e parte dessa equipe foi migrada, né, para a área de comunicações. Eu tenho certeza que eles vão fazer um trabalho magnífico nessa conexão do país. Mas a conexão ela tem que ser acompanhada também de desenvolvimentos na infraestrutura, tanto na facilitação da criação de novas empresas, quanto nas metodologias de ensino, formação profissional também, e o Ministério trabalha nesse sentido, quanto nas aplicações disso. E essas aplicações vão desde a internet das coisas, como temos falado aqui, em termos de transformação digital. Então, nesse ponto, nós temos, desde o ano passado, uma estratégia nacional de internet das coisas, que compreende 4 câmaras. Essas câmaras foram determinadas através de consulta pública das áreas que seriam melhor afetadas pela implementação de internet das coisas. Essas câmaras são Indústria 4.0, Saúde 4.0, Agricultura 4.0 e Cidades Inteligentes. Esse ano, na semana passada, nós assinamos um acordo também com o turismo, para ter o Turismo 4.0 como uma 5ª câmara. Para cada uma dessas câmaras, as 4 primeiras que eu falei, nós associamos um centro de inteligência artificial, que vai funcionar como uma cabeça de rede, conectando centros semelhantes em todo o país. Essa associação de internet das coisas com inteligência artificial, ela compreende uma parte da estratégia que nós temos para apoiar o desenvolvimento de tecnologias que possam se beneficiar da conectividade no Brasil, como a área da agricultura, como a área da saúde e tantas outras. Então, esse trabalho, em parceria com os outros ministérios, liderado pela Casa Civil, né, que tem a responsabilidade de fazer essa interconexão, né, e tornar o trabalho dos ministérios um trabalho sinérgico em prol do Brasil, tem sido feito, e eu fico muito feliz em ver resultados e ver recomendações que nós temos já, vamos dizer assim, um direcionamento para a resolução e para a melhoria do posicionamento do Brasil dentro da sua entrada futura na OCDE. Em termos do Ministério, ainda é importante ressaltar que essas possibilidades que nós temos têm sido implementadas através de uma estrutura focada no incentivo à pesquisa básica, né, através do CNPq, também a criação de novas empresas. É um desafio que nós temos no Brasil em transformar conhecimento em inovações, novas empresas. Então, isso tem sido feito através da FINEP, através da Embrapi e de outros parceiros
e existem muitas chamadas, muitas possibilidades para empreendedores no Brasil. Mas, como foi dito pelo secretário, realmente a necessidade da internet torna a possibilidade dessas empresas um desafio, e que nós tentamos suprir através das novas conexões e através do apoio direto do Ministério. Então, com certeza, esse dia de hoje representa um dia extremamente importante, mais um passo do Brasil na direção de participar desse grupo de países que se caracterizam aí por uma eficiente política, né, interna, eficiente política pública, e o Brasil, com certeza, como foi dito pelo ministro Fábio Faria, né, ele está se transformando, e essa transformação vai nos trazer para esse conjunto de países, com certeza, para uma participação positiva, uma participação que vai agregar ao conjunto, e nesse setor de ciência, tecnologia, inovações, no setor de comunicações e de toda a infraestrutura do país, com todos os desafios que nós temos, realmente eu tenho certeza que nós temos muito a agregar e ajudar também os nossos parceiros. Então, muito obrigado a todos, né, e que tenhamos um dia de muito sucesso aqui nesse evento. Muitíssimo obrigado, ministro Marcos Pontes. Gostaria agora de passar a palavra ao Dr. Leonardo Euler de Moraes, presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel. Obrigado, chanceler. Good morning, Mr. General Secretary. I will Bom dia, senhor secretário-geral. Eu também vou falar em português. Bom dia a todos que nos acompanham aqui do Brasil e região das Américas, e uma boa tarde àqueles que se encontram na Europa. Cumprimento todas as autoridades presentes nessa cerimônia de lançamento, secretário-geral da OCDE, Ángel Gurría, a quem desde já expresso nossos melhores cumprimentos e agradecimentos pela elaboração desses dois relatórios. Cumprimento o embaixador Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores, o ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, ministro Braga Neto, o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, ministro Marco Pontes, e o ministro das Comunicações, Fábio Faria. A presença dos ministros de Estado traduz bem a importância de encontrar espaços de sinergia com vistas a promover, de modo conjunto, as reformas que tanto precisamos. Gostaria de começar expressando nossa gratidão à equipe da OCDE pelo competente trabalho conduzido nos 2 últimos anos, materializado nesses 2 importantes relatórios que certamente irão orientar a nossa jornada e contribuir na busca de soluções para os desafios apresentados. A Anatel acreditou na relevância dos trabalhos setoriais com a OCDE desde o seu início em 2018, quando direcionou recursos orçamentários para suporte à sua confecção. Assim, é com grande satisfação que hoje celebramos seu lançamento de fundamental importância para o Brasil. Em tempos de pandemia, soluções digitais têm sido impulsionadas à medida que se revelam eficazes para endereçar os mais variados desafios que a crise nos impõe a todos. O confinamento tem ensinado que custos de transação podem ser significativamente reduzidos e ganhos de produtividade logrados a partir do uso mais intensivo e inteligente dos mecanismos digitais. Portanto, a crise propicia uma conjuntura singular para uma reflexão mais detida acerca da essencialidade dos serviços e aplicações digitais. Vale lembrar que digital pressupõe conectividade, que, por sua vez, requer serviços e infraestrutura de comunicações. Por essa razão, é motivo de satisfação perceber que o esforço promovido pela Anatel no sentido de aprimorar o arcabouço regulatório está em consonância com as melhores práticas preconizadas pela OCDE. O relatório de telecomunicações e radiodifusão identifica uma série de pontos positivos obtidos mediante esforços regulatórios realizados conjuntamente com o Ministério das Comunicações, com vistas à promoção da competição, à massificação do acesso à infraestrutura essencial de forma ampla e não discriminatória, sempre em linha com os melhores padrões internacionais. Estes resultados foram conquistados por um marco regulatório que promove a competição baseada em remédios assimétricos desenhados de acordo com as especificidades das várias realidades que coexistem no Brasil. Como resultado, os mercados de telecomunicações brasileiros são caracterizados por um significativo grau de competição em relação aos demais países, como índices tradicionais de concentração de mercado.
A título de exemplo, vale ressaltar que o Brasil já teve uma das tarifas de interconexão mais altas em comparação aos países da OCDE. Contudo, atualmente se encontra abaixo da média dos países membros da organização, facilitando, portanto, o aperfeiçoamento das condições de mercado, a entrada de novos atores, além de promover a competição e a inovação. E tudo isso se repercute positivamente nos preços. Destaco também o avanço significativo alcançado na gestão de espectro de radiofrequências, incluindo planejamento e alocação de recursos. Os apontamentos contidos no relatório convalidam os esforços da agência traduzidos nos leilões de outorga de direito de uso de radiofrequência. O próximo leilão, mencionado pelo secretário-geral e popularmente conhecido como leilão do 5G, será o maior da história da agência. Uma oportunidade singular para a priorização de compromissos de investimento com o fito de aprimorar a infraestrutura de rede, notadamente nas regiões menos privilegiadas de infraestrutura de rede e, por consequência, de acesso à internet em banda larga, considerando os efeitos transversais das telecomunicações. Outra frente de atuação da agência mencionada no relatório diz respeito ao licenciamento e outorga. As medidas de simplificação e desburocratização promovidas pela agência não passaram despercebidas. Estabelecer novos conceitos e, mais importante, novos princípios é essencial para introduzir novas formas de regulação. Nesse sentido, a agência vem mudando sua abordagem de regulação de comando e controle para uma regulação mais responsiva. E essa mudança de paradigma pressupõe que não existem soluções regulatórias universais. Cuide-se de uma engrenagem regulatória que seja capaz de induzir, por meio de incentivos, os particulares a agirem de maneira virtuosa. Essa abordagem impõe desafios que demandam soluções administrativas inovadoras. Algumas delas, por exemplo, passam por instituir mecanismos de empoderamento dos consumidores, mediante ganhos de transparência, seja em termos de oferta ou de qualidade. Com essas breves palavras, meu objetivo foi o de endereçar alguns dos pontos fortes que a OCDE identificou na atuação da Anatel, que indicam estarmos num caminho regulatório de simplificação, redução da carga regulatória, responsividade e criatividade na implementação de políticas públicas. Por fim, agradeço às delegações dos Estados Unidos da América e do Reino Unido por terem atuado como pares revisores do review de telecomunicações e radiodifusão e de suas contribuições sempre acertadas e pertinentes. Ángel, mesmo assim como ocorreu no México, temos a confiança de que o trabalho da OCDE muito contribuirá com as reformas a serem implementadas. Deixo aqui, mais uma vez, nossa expressão de gratidão à OCDE, em particular à incansável equipe da Divisão de Política Econômica Digital, pelo excelente trabalho realizado. Um excelente dia a todos e muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Leonardo Euler de Moraes. Eu queria agradecer a todos pelas intervenções nesta sessão inicial e dizer que ficou ainda mais claro, me parece, o compromisso do Brasil com a adesão aos parâmetros da OCDE. Ficou claro o nosso empenho em valer-nos da OCDE para orientar nossas políticas, mas também a nossa capacidade de contribuir para os propósitos centrais da organização. O Brasil certamente tem muito a aproveitar com a aproximação e ao tornar-se membro, eventualmente, da OCDE. Mas acreditamos que a OCDE e os seus atuais membros também têm muito a ganhar ao verem um país das dimensões do Brasil, com a capacidade do Brasil e com o nosso impulso liberalizador e espírito inovador, ingressar na organização. A evolução digital e as telecomunicações constituem hoje, talvez, a linha de frente que decidirá o futuro das sociedades, se serão sociedades livres ou se rumarão para outras opções. A transformação digital e as telecomunicações são extraordinariamente democratizantes, com um potencial enorme de inclusão social e inclusão econômica, mas também de inclusão política, de inclusão dos cidadãos na condução dos negócios de seus países. Por outro lado, tem também um potencial perigoso, o potencial de favorecer o controle social e a manipulação. O Brasil está inteiramente comprometido, não só com a economia liberal, mas com a sociedade livre, e queremos promover esses ideais na OCDE.